Acho que agora é a minoridade. Atenção, olha, quando eu der o ok, vocês acham melhor apagar a luz? Vocês acham? Vocês acham melhor apagar a luz? Atenção, podem preparar você. Senhoras e senhores, vou até preparar aqui, porque senão eu vou chorar. Tá chorando? Com muito orgulho, vou apresentar uma novidade para vocês, que eu falei que era uma grande novidade. Solta, né? Com todo o som que você puder. A dimensão que tem esse negócio é a primeira vez que os personagens do Maurício vão ser vividos em live action. É a primeira vez. Isso é um negócio impressionante. E aqui eu estou alguns detalhes para vocês. Gente, por favor. O filme Turma da Mônica Laço, baseado na grafia dos irmãos Vitor Petafage, que saiu em 2013. Vai ser uma parceria da MS30, Maurício Produções, com a Quintal Digital. O filme está em fase de desenvolvimento de argumento e de roteiro, buscando parceiros internacionais, atenção, para a universalização do filme. Vocês entendem, né? A Quintal é focada no mercado de entretenimento para o público infantil juvenil. Foi fundada por Charles Miranda, que trabalha como técnica de animação desde 1989 em produções para os estúdios de vídeo. A Universal e também produtos nacionais. Junto com o Charles estão Cássio Pardini e Cláudio Cal Quintas, que são premiados no cinema curtas e longas internacionalmente. E eu só quero deixar um agradecimento especial para dois parceiraços meus lá da MSP, meu irmão japonês, o Bruno Honda, que fez aquele pôster lindo. Não é a atriz ainda da Mônica, tá? Calma. Não é a atriz da Mônica, tá? Ele que fez aquele pôster lindo. E o maestro Danilo Adriano, que fez toda a trilha sonora pra gente, uma pauleira danada. Vocês não têm noção do tanto que eu tô feliz. Vocês não têm noção do tanto que eu tô feliz. Também já chorou? Alguém já chorou aí? Eu já estou quase, estou me segurando aqui. Então, sussurro pelos olhos, né? Sussurro pelos olhos. Então, gente, agora acho que é hora de perguntas, né? Acho que é hora de perguntas. Vamos abrir uma pergunta? Tem microfone para rodar? Ou vocês querem ver o filme de novo? Mais uma? Vai mais uma, meu? Vai mais uma? Peraí. Vai mais uma, vai, essa é a primeira pergunta. Vamos embora. Enquanto aquele rapaz levantou primeiro, então vou pedir para ele. Vamos ver ele.
perguntas. 5 perguntas. Atenção. Vamos lá. Pera lá. Vai, aqui. Vai. Boa tarde, meu Maurício. Pessoal, meu nome é Marcelo. Eu venho acompanhando a Turma da Mônica desde os vídeos, os desenhos também. E eu queria saber, com a chegada da Turma da Mônica Jovem, se você já pensou em fazer um desenho da Turma da Mônica Jovem ou ainda não? Se vai ter desenho da Turma da Mônica Jovem, mas... A tendência sempre foi passando, foi passando, e eu espero que o próximo projeto seja esse. Não só desenho, atenção. Livre. Vai. Daniel do Clube do Quadrinho novamente pentelhando aqui na frente. Novamente um prazer estar aqui na sua frente. Ligeiro! Queria saber do Vitor, da Lu, do Sidão e do Maurício, se vocês já imaginavam que lições lá, laços, quer dizer, poderiam virar live action quando vocês foram convidados. Eu vou responder uma coisa que o sempre falou. O Maurício sempre fala que as graphic novels, os roteiros são absolutamente filmáveis. Quem aqui já leu uma graphic novel sabe do que eu estou falando. E aí, a gente levou para o mercado e felizmente conseguiu essa parceria. Agora os meninos falam. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu estava super nervosa com a música, fiquei muito feliz com a reação de todo mundo. Quando a gente fez o roteiro, uma coisa que a gente falava é que a gente queria pensar numa história que fosse como se fosse um filme da Turma da Mônica, né? Que a gente queria colocar lá tudo o que a gente tinha enviado nos personagens, qual tipo de história a gente queria contar, falar muito da amizade entre eles, que a gente era a coisa mais importante que a gente via nas histórias pensais da turma. Mas a gente não imaginava que isso podia acontecer, né? A gente não imaginava, a gente estava muito curioso para ver o que vai sair. Porque, imagina as crianças que vão fazer. Eu fico tentando imaginar, mas assim, realmente não sei nem como responder. Porque pra gente era uma coisa muito além, assim, do possível. Você não tem que conhecer, né? Você não viu nada, né? Boa tarde, gente. Vocês são lindos. Como ela falou, a gente, quando pensou na história, a gente não pensava para você. Quando a gente pensou na história, a gente não imaginava que podia virar um filme, mas desde o início a gente quis contar uma história que fosse uma história de filme. A gente, quando fez Laços, não pensava na possibilidade de ter uma continuação do roteiro. Então a gente falou, não, é um filme da Turma da Mônica. Se você assistir um filme da Turma da Mônica, como é que vai ser essa história? Tanto que a gente pegou um clima bem parecido de filmes dos anos 80, de Clones, de Conta Comigo, que são filmes que a gente gosta. Mas foi muito surreal, assim, eu lembro quando a gente começou a falar dessa possibilidade comigo e... não sei se eu posso falar isso, eu vou falar. A gente tinha uma ideia até de talvez ser uma animação de Laços antes de vir a ideia do longa. São atores de verdade, não sei se vocês perceberam. E essa é uma animação, eu também não sei, uma animação assim, muito legal, como se fosse um filme, se fossem umas criancinhas legais, igual do filme do Batutinhas. Isso é muito massa. Eu acho que assim, é um filme que as crianças vão levar os atores. A história é totalmente focada nos 4 personagens, então escolhendo os 4 meninos certos para ser a Mônica, a Magali, a Simoninha e Cascão, já é 90% do caminho, já está pronto, vai ser muito legal. E agora, quando temos um material lindo, maravilhoso, como o que a gente produzido, a gente não pode deixar de pensar em outras atividades, utilizações, outras produções. Se não fosse aquela história, aqueles desenhos, a gente estava pensando em outra coisa. Vocês foram os responsáveis. Próxima pergunta, vamos lá. Rapidíssimo, Maria.
Maurício. Meu nome é Leonardo e na verdade não é uma pergunta. Eu vim aqui na Comic Con Experiência só para ter a oportunidade de olhar para vocês e dizer muito obrigado. Só isso. Muito obrigado, só isso. Obrigado mesmo. Cadê? Mais duas perguntas. Uma aqui, ó. Uma aqui e uma desse lado aqui, pronto. Ele e ela. Capricha, garoto. Boa tarde, principalmente o Maurício. Eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica. Se você for no meu guarda-roupa, eu tenho um... Só do Turma da Mônica. Mas eu queria saber como é que surgiu essa ideia de você começar a desenhar pelos seus filhos. Com os meus filhos, com os personagens baseados nos meus filhos? É que eu estava com falta de ideias. E daí eu li pro lado, eu vi a Mônica brincona, a Magali comendo melancia, a Mariana brincando com elas. E eu dou conta sendo do contra mesmo. O Mauro sendo aquele Mauro. O Mauro que inspirou o Nimbus também. Bem, eu tenho 10 filhos. Quem tem 10 filhos, para quem tem 10 filhos, não falta ideia. Pelo jeito era só de mim na televisão. Oi, boa tarde. Meu nome é Thaís. Maurício, algum dia você já pensou em passar as grandes obras da literatura brasileira nas caras e no jeito que é a Turma da Mônica? Olha, a literatura que foi apresentada, que a gente conhece, ela é bem difícil de ser tocada em quadrinhos como deveria, como poderia, né? É um trabalho muito grande e às vezes os autores não gostam muito disso. Mas se houver oportunidade, arte, com condições no futuro, nós vamos enveredar para esse caminho também. Eu quero cada vez mais fazer o nosso trabalho também focado em cultura, em literatura, em educação. Afinal, só na Bienal desse ano nós lançamos 42 livros. Só na Bienal desse ano. Só na Bienal, 42 livros diferentes. Eu quero, daqui a 10 anos, estar vendendo tantos livros quanto gibis que eu vendo por mês. Por mês, cerca de 3 milhões de gibis. No futuro, eu quero vender 3 milhões de livros por mês. Suas palavras finais, gente, muito easy. De cara, muitíssimo obrigado por todo mundo. Eu sei que as palavras finais nunca, no meu caso, nunca são finais, tá? É isso aí, Maurício!